Olá, pessoal, boa vida! Estamos aqui gravando mais uma vez conteúdo de valor, né, nesse canal. Eu estou aparecendo aqui no último vídeo, minha carinha não apareceu, mas aí hoje eu estou com uma convidada muito especial. E aí, tão especial que até o nome é igual, gente. Quem pode com isso? Se uma Patrícia já é bom, imagine duas Patrícias. Tudo bem, Paty? Seja bem-vinda. Obrigada. Vou chamar de Paty, porque até eu mesmo me apresento como Paty. Ah, é só Paty. Eu também. É. Patrícia, quando vai brigar comigo. Ah, exatamente. Patrícia Foco, né? É isso aí. Pessoal, a Patrícia, ela é personal, ela é maquiadora, ela é empresária, ela é mãe também de um menino. Algumas coisas em comum, né, Paty? Eu já trabalhei como maquiadora também, viu? Foi. Vestiu tudo um pouco nessa vida. Mas antes de tudo, antes de ser tudo isso, Patrícia ela é uma mulher que ela tem uma história de vida muito inspiradora, digamos assim, né? Ela vai compartilhar um pouquinho, tá, Paty? Eu estou dando essa prévia aqui inicial, mas esse bloco é seu, porque a Débora, né, que é a nossa filmmaker por trás das câmeras, ela falou um pouquinho da sua história e foi impactante para mim. Então, eu acredito que vai ser muito impactante para as pessoas, vai ser um conteúdo que vai agregar muito valor. Eu tenho certeza que algumas pessoas que vão assistir esse conteúdo podem estar passando por algumas situações, né, parecidas, porque o que eu aprendi é que nossas histórias, os nossos sofrimentos, eles são estratégias e ferramentas para ajudar pessoas no futuro. Por isso que nós vencemos, né? Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco, falasse um pouco sobre você. E no meio aí da conversa, a gente vai rolando um papo de mãe aí, né? Porque eu já tô sabendo que o Guigui é virado também, igual o Armando, né? Muito. Minha nossa senhora. Então, Paty, esse espaço é todo seu. Bom, eu sempre vou começar, na verdade, mas eu acho que o que nos uniu aqui hoje mais foi falar sobre fé, Sim. né? Sobre um pouco de superação. E aí, assim, minha história começa com o que você já apresentou. Sou Patrícia, trabalho de várias formas, né? Personal, maquiadora, além de ser mãe, esposa, dona de casa, filha, então... Será que tá no tudo sangue da isso Patrícia ainda, esse ramo empreendedor, assim? mulher sou capricorniana, então assim, o capricorniano ele gosta de agarrar um com as pernas, ele gosta de fazer tudo e ele toma a responsabilidade para ele, né? Então, eu acabei falando sobre isso, inclusive, com meu marido, que o capricorniano tem essa característica, eu realmente sou assim, eu tomo todas as responsabilidades para mim. Mas, enfim, às vezes também vem a vida e dá uma rasteira, né? Porque às vezes a gente se acha tão forte, eu sou mulher, eu sou isso, sou aquilo, mas às vezes a vida vem e ela simplesmente te mostra que não é bem assim, que nem sempre as coisas estão sob nosso controle, né? E aí começa a minha história de fé, de superação e principalmente de autoconhecimento, eu acho. Porque foi quando eu passei por problemas de saúde, né? Que eu nunca esperava passar. Eu sempre me considerei muito saudável, até porque eu sempre pratiquei esportes. Consultas médicas assim, Normal. Então, assim, eu sempre fui muito. O máximo era aquela crise de garganta ali e tal. E aí, a gente não vai esperar o que vai acontecer com a gente. Sim. Ainda por cima, quando você tá para casar, né? Então, assim, quando a gente resolveu casar, a capricorniana, claro, gosto de ficar à frente de tudo, né? De ir atrás de resolver tudo. Nem no cerimonial ela confia. A gente não confia nem na nossa própria alma, assim. Aí eu resolvi tudo, muitas dores de cabeça, casei, tive lua de mel, agora lua de mel, não aproveitei nada porque eu tive muita dor de cabeça, nananã, descobri um tumor, né? Na região da frente da cabeça. Era um tumor benigno, porém, ele é benigno, mas era de osso e ele estava crescendo, numa região não elástica. E a região da face, da cabeça? Não, era bem essa região da testa. Sim. Tem a parte da respiratória, né? O seio frontal. Ele estava crescendo justamente dentro do seio frontal.
E como Na máquina, né? Na máquina do corpo, porque o cérebro o espaçozinho que tem aqui, que é quando a gente faz as trocas lá na respiração, saiu do ali. E aí ele foi crescendo, 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 não tinha mais para onde ele crescer, porque é uma região que não é elástico, né? Não tem para onde ir, e começou a tentar empurrar a questão da caixa mesmo, né? Dos ossos, e aí tive que fazer a cirurgia. Mas até para fazer essa cirurgia foi difícil, porque eu passei por três neuros e os três me negaram cirurgia, que diziam que era complicado, que não sei o que era melhor conviver daquela forma. E eu já estava tendo muitos problemas. A minha vista estava perdendo realmente a vista, comecei a ter convulsões. Então, assim, eu precisava resolver. Achei um médico que topou fazer cirurgia pelo nariz, o otorrino. Ele topou, a gente fez a cirurgia. Era uma cirurgia aparentemente muito, digamos assim, tranquila, né? Mas Porque toda cirurgia tem certo. não, mas seria tranquilo na nossa visão. Foi a primeira cirurgia dele desse jeito. Ele nunca tirou um tumor de dentro de um seno frontal. E você é corajosa, né? Então assim, mas ó, vamos. Eu tinha que resolver. Então, né? Para chegar até essa cirurgia também tivemos que passar por processos, essa questão médica, porque não autorizava, enfim. Mas fizemos. Seria uma cirurgia de 2 horas, durou 4 horas e meia, porque ele entra com brocas, né? E como é uma pedra, ele tem que quebrar as pedrinhas para poder puxar. Ele quebrou 3 brocas dentro da minha cabeça. Eram 4 brocas, ele quebrou 3. Na terceira, eu já estava chamando uma ambulância, porque como foi num hospital pequeno daqui, né, na parte de otorrino, eu teria que ir para um hospital maior para dar uma entrada num centro cirúrgico maior. E aí ele já estava chamando uma ambulância, porque tinha quebrado 3, provavelmente ele teria lesionado alguma coisa e lesionou. E aí, assim, quando o anestesista disse, não tem mais uma, tentar essa. Então, assim, deu certo na quarta, resolveu. Mas aí, assim, onde é que entra a questão da fé? Eu sou católica, super católica desde criança, e eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu estava com muito medo para fazer cirurgia. Eu sou uma pessoa que, apesar de ser católica e devota, eu tenho muito essa flexibilidade de estar presente e não estar presente na igreja. Sim. Mas a minha fé sempre esteve ali. E aí, quando eu descobri o tumor, eu estava numa fase meio assim, mais fraca, digamos assim, a fé estava mais fraca, né? E essa notícia, ela derrubou ainda mais. Então, assim, aquilo que já estava 50% desceu para 10%, digamos assim. E eu acabei me afastando da igreja, me afastando da minha fé, deixando de rezar. Como é que eu vou resolver isso? Aí você pensa, não, vou rezar, vou pedir que vai dar certo. Não, eu rezava, pedir não dava certo. Estou dizendo não. Então, assim, aí a fé realmente é testada, é né? testada de verdade. E aí E a gente, como ser humano, tem essa mania de querer resolver as coisas por conta própria. E quando foge do nosso controle, é como se nem Deus fosse resolver. Exatamente. Né? Compreendo. Tipo, por quê? Né? Eu estigo sempre ali pra você. Sim. Eu sirvo na tua casa, eu canto na tua casa, eu tô ali, tarará, eu trabalho pro Senhor. Por que ele tá fazendo isso comigo, então? Então, assim, nós somos seres humanos. Sim. E a gente sempre vai questionar. Por mais que nas nossas orações e em diversos momentos a gente fala, não questione, simplesmente aceite. Porque se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele vai continuar sendo Deus. Mas nós somos seres humanos, então assim, a gente vai errar e a gente vai questionar em algum momento. Isso é inevitável. Mas eu acredito também que nesses momentos difíceis, Paty, Deus acaba colocando anjos. Não coloca? Sim, em nossas vidas? Sim, e foi o que aconteceu comigo. Então, assim, antes da minha primeira cirurgia, inclusive, na Igreja Católica a gente tem um encontro chamado EJAC, Sim. que é o Encontro de Jovens com Cristo. E o que estava acontecendo naquele ano, eu não estava fazendo parte da equipe daquele ano. E aí teve um momento que tem com o pessoal que vai trabalhar naquele ano, um encontro, e eu fui convidada para ir só para ver de longe. Sim. Porque eu nem poderia entrar lá, na verdade, nesse local, né, nesse dia. Tipo, Ouvi. eu não poderia, mas me convidaram e eu fui. E lá eu recebi, assim, uma cipuada, assim, de Deus, assim, direto pra mim, que ali mesmo eu caí, eu chorava, eu soluçava, eu pensava que eu ia morrer naquele momento, só de chorar. Porque foi quando ele me deu a primeira cipuada, tipo, por que você está vivendo isso distante de mim?
quem é o teu pai? Não sou eu? E ele falava isso pela boca de uma pessoa que ele estava palestrando no momento. E, tipo, o cara olhava pra mim o tempo inteiro. O cara não sabia quem eu era. Tinham muitas pessoas lá, tipo, mais de 100. E, sabe, ele olhava pra mim e dizia, por que que você tá, entendeu, enfrentando sozinha? Cadê o teu pai? Não sou eu? E aí eu levei a primeira circulada. Então, dali eu já saí mais segura. No dia da minha cirurgia, quando eu deitei na mesa de cirurgia, eu tava muito nervosa. Porque eu tinha muito medo de não voltar, apesar de ser uma cirurgia muito simples. Era muito simples. Abre aqui, entra o negócio, quebra, puxa o negócio, fecha e pronto. Né? Então, assim, era muito simples. E aí eu comecei a ficar muito nervosa e tal. A anestesia não pegou em mim. Eles começaram a ficar preocupados, porque eu já estava com anestesia e não pegava, eu não dormia. E eu me batia muito na Meu Deus, esse é maca. o problema de Patrícia. Eu me batia muito. Eu vou te contar, na na minha maca. cirurgia que eu fiz também, a anestesia não pegou em mim. Eu tomei, eles me deram a terceira dose de emergência para eu poder apagar. E era anestesia geral, porque eu não podia tomar inalar porque eu tinha muita crise de asma. Sim. E eu não peguei. Eu disse, meu Deus, será que são? Gente, Patrícias, como este gente? Isso não é normal, não. Quando eu digo que o nome tem muito poder, muita influência sobre a nossa vida, é sobre isso que eu falo. Olha quanta coincidência, gente. É muito surreal isso. E aí, assim. E olha que eu tô tentando resumir, viu? Porque a história é muito longa, ia dar mais de 1 hora de história. Mas eu tô tentando cortar aqui etapas e falar das partes que eu acho que eu considero mais importantes para quem tá ouvindo e entender um pouco sobre fé mesmo, né? Porque é justamente isso. O antes da minha primeira cirurgia, que eu estava com a fé lá embaixo, anjos me levavam até Deus para que eu escutasse a voz dele me questionando por que que você está passando por isso sem mim. Eu voltei a ter fé, eu voltei a alimentar a minha fé para minha cirurgia, mas no dia da minha cirurgia, minha fé derrubou de novo, ela caiu de novo. Porque quando eu deitei ali, eu disse, eu não vou voltar. E eu olhava para o meu médico e dizia, eu não vou voltar. Eu tenho certeza, eu não vou acordar, eu não vou... Meu coração estava me dizendo. E eu sou uma pessoa que, apesar de ser católica, eu também tenho um lado espírita em mim, que eu não trabalho, mas que às vezes eu procuro, né? Enfim, pessoas que me ajudem, porque eu tenho um lado muito sensitivo, Sim. digamos assim. Mas eu acho que qualquer pessoa que busca fé vai desenvolver isso, porque a espiritualidade é algo que a gente não vê, né? Então, de qualquer forma, ele vai para o lado sensitivo, ele vai para as emoções, ele vai para a Quanto alma. mais perto de Deus você tá, Mais sensível você mais fica às coisas sensível você espirituais. fica, exatamente. E aí eu sentia isso, eu disse, eu não vou acordar, não vou acordar. E ele, não, vai dar certo, a anestesia não pegou. Foi quando ele disse, você quer ouvir uma música? O anestesista falou, você quer ouvir uma música? Eu disse, quero. Aí o meu médico falou, bota aí essas músicas de igreja, que ela é de igreja, bota aí essas músicas aí. Aí ele foi procurou a primeira que apareceu para ele foi uma música de Nossa Senhora. Que era a música que eu ficava escutando o tempo inteiro, que aí se chama Regaça Acolhedor. E aí, quando a música começou a tocar no celular dele, que eu fechei meus olhos, olhei pra cara dele assim, como é que você sabia? Ele, não, foi a primeira que apareceu, ó. Aí me mostrou o celular. Aí eu fechei meus olhos, aí ele fez, você quer rezar? A gente reza, dá as mãos aqui e reza. Aí eu disse, quero. Aí fizeram uma corrente, assim. Equipe humana, assim, porque... Todo mundo que tava, anestesista, o cirurgião, o técnico de enfermagem, todo mundo deu a mão assim em mim, ele começou a rezar, e aí eu senti o cheiro de rosas. A gente acredita que quando a gente sente o cheiro de rosas é Nossa Senhora, né? Sim. Aí eu abri meus olhos. Quando eu abri meus olhos, eu vi um manto azul sentado no final da maca. E aí foi quando eu olhei assim, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, será que agora... Na minha cabeça, será que agora eu tô realmente apagando? Eu fiquei piscando os olhos e o manto azul sentado assim, aí eu entendi. Aí meu coração estava muito acelerado. Do nada, eu comecei a me acalmar. Olhei para o anestesista, ele disse, tenta de novo. Aí, tá bom. Aí foi, veio com a máscarazinha, botou e eu apaguei. E aí essa cirurgia tinha tudo para dar errado, não deu errado, graças a Deus, deu tudo certo. 4 horas e pouco depois, eu estava tudo bem, como vocês estão vendo. E aí, vida normal, tal. Você tinha que estar aqui para compartilhar essa experiência. Acredito que você já impactou muitas pessoas sobre isso, né? E agora a gente tem um canal que dá para levar essa experiência para muitas outras pessoas. E acredite que Deus, ele usa
as mínimas coisas. Como nós somos seres humanos e tendemos a duvidar, então eu acredito que essas situações, ele coloca a gente nessas situações que é justamente para dizer, não é você, não é sobre você. Você não tem controle da sua vida, é sobre mim, né? E aí ele mandou a intercessora, né? Pra estar E duas vezes, né? Porque foi essa e foi na segunda cirurgia também. Porque foram duas. Um ano depois o tumor voltou. Nossa. Eu passei um ano normal, no mesmo lugar, no mesmo tumor. A gente removeu ele 100%. Não tem como voltar porque era benigno, não é um tumor de cálcio, né? São resíduos de cálcio que o nosso corpo não coloca para fora, vai se acumulando pelos nossos ossos e, tipo, você convive com isso porque é uma coisa normal, digamos assim. Só que o meu, ele resolveu juntar no cantinho só e foi ali, bem sereno. As pessoas que iam vencer não venceu. E aí, um ano depois, eu descobri de novo. Eu comecei a ter os mesmos sintomas, voltei para o médico, novos exames. Ele estava lá de novo e ainda maior do que o que eu tinha tirado um ano atrás. Que o que eu tirei primeiro era mais ou menos do tamanho desse metade do meu dedo. O segundo já estava do tamanho do meu dedo, em um ano. E aí foi quando o meu médico disse, não, eu não mexo mais. Eu já fiz a primeira, tá aí, voltou. Tem alguma coisa de errado ali. Esse tumor é maligno, então. Procura outro neuro. Aí começou a minha busca, através de um de personal, cheguei a alguns médicos, que cheguei ao meu médico, doutor Guilherme Lima. Ele ficou meio assim, porque realmente é uma situação que, meu Deus, isso não existe, né? Digamos, minha filha, você é um caso de casa. E aí vamos para a cirurgia, só que dessa vez pela cabeça. E aí já não era mais o mesmo médico da primeira Não, cirurgia. já foi um segundo médico, né? E aí eu comecei realmente a ter sintomas bem mais agressivos e tal. Muito agressivo. E atrelado a isso, eu estava vivendo crises de pânico, de ansiedade, de depressão. Então, minha filha já mergulhou de novo, foi embora de novo. E era pandemia. Nossa. Então, na verdade, foi antes da pandemia. Antes da pandemia, na verdade. A pandemia já é outra coisa, já é o meu filho. Foi antes da pandemia. E a pandemia, ela veio para abalar mesmo assim, né? Porque por mais que a gente, não, mas vamos cuidar, vamos aproveitar esse tempo para buscar Deus, para fortalecer, mas a pandemia... Parece que só piorou. A impressão que eu tenho é que só piorou. Sim. E aí, eu fiz a minha cirurgia pela cabeça, foi uma cirurgia super difícil, muito difícil. No sábado de carnaval, que estourou o Covid no Brasil. Ou seja, eu passei o Covid, o carnaval na UTI, assistindo da UTI, né? Porque eu tinha feito a cirurgia. E o Covid já estava no mundo, mas não tinha chegado no Brasil. E eu lembro perfeitamente que quando eu saí da UTI, que eu fui pro quarto, que eu tinha uma amiga do meu lado, que ela ficou ali a pau e pedra comigo. Nós éramos um grupo de amigos, mas ela não saiu do meu lado, essa pessoa que era minha amiga. Eu lembro perfeitamente que a gente olhava um para outra e dizia, depois desse carnaval, acabou. Acabou. O Covid vai explodir aqui no Brasil e acabou. Vai morrer todo mundo. Aí eu ficava dizendo, não acredito que eu perdi meu último carnaval no centro cirúrgico. Não acredito, eu ficava repetindo isso. Não, senhor, não. Eu vou te contar. Mas uma coisa assim comum. Esse ano aqui, Anitta, eu acho que eu tinha até comentado com o Rafa, com a Débora, que eu ia curtir o carnaval. Eu vou curtir os 4 dias de carnaval. Aí eu acho que Deus olhou lá e disse assim, quem? Tu? Vai não, bebê. Na segunda-feira, meu filho adoeceu. Quando foi na quarta-feira, que eu já tava mais ou menos assim, que eu disse, não, acho que daqui pro sábado, pro domingo, dá pra eu ir pra então menos um bloquinho, alguma coisa. Eu adoeci. Foi. Tive assim, eu desmaiei, simplesmente desmaiei. Minha glicose, minha pressão baixou, eu desmaiei. Eu disse, como é que a pessoa vai ficar fraca desse jeito? Aí, você falando, né, tipo, eu perdi meu carnaval, acho que foi Deus olhou lá de cima e disse, assim, essa daí, quero não, quero uns bloquinhos não, essa daí vai ficar aqui pra aprender quem é que manda na vida dela, quem é o pai. E aí eu até me lembrei aqui de um pedaço, né, do meu testemunho, que eu considero testemunho, que é da segunda cirurgia, que eu já pulei pro final da cirurgia, mas aí, assim, quando eu descobri o tumor de novo, aí eu entrei naquela abelha de novo e tal, foi simplesmente indo embora de mim, assim, porque eu dizia, dessa vez realmente não vai dar certo mais, já é a segunda vez, vai ser pela cabeça, tarará, tarará, tarará.
E aí tem uma parte assim linda que eu vou levar pra mim, assim, mas eu não vou levar pro caixão, eu quero que todo mundo saiba que eu realmente estava bem abalada, a minha fé estava bem abalada, eu tinha muito medo de não voltar mais, mas no dia da cirurgia eu resolvi levantar a poeira, assim, eu fui para o hospital com meu marido, quando eu voltei a ter vídeo da minha, até pedi para ele tirar uma foto minha, aí eu assim, fazendo, brincando e tal, vou ali, venho já, sabe? Porque eu disse, não é possível, que eu enfrentei uma vez já vou para a segunda, e dessa vez Deus vai me levar. Não, acho que não. Algum Eu vou propósito entrar aí e vai feliz. dar certo. E aí, já fiquei feliz porque eu teria que raspar a cabeça todinha. E uma semana antes eu descobri que era só cortar, que iam só dar uma raspadinha aqui. Então, assim, eu já comecei a tentar pensar mais positivo. E aí, na hora da cirurgia, mais uma vez, eu fiquei muito nervosa. E eu me batia muito e chorava e pedia para desistir. Eu queria descer da maca. Ele, não, deixa eu começar a colocar anestesia. Eu, não, eu quero desistir. Eu quero desistir, eu quero desistir. E o meu médico, Patrícia, já está aqui, olha, meus alunos estão aqui, está todo mundo aqui, porque o meu médico, ele é da universidade, daqui, enfim, professor, e ele é bem renomado. Então, tem os alunos, né? E ele levou os alunos para ver porque é uma cirurgia diferente e tal. Ele, não, tá todo mundo aqui, você não vai desistir, vai dar certo, não sei o quê. E aí, eu muito nervosa, comecei a rezar, eu pedi para rezar, sozinha mesmo. O anestesista já tinha colocado uma playlistzinha ali, de um rockzinho, um negocinho. Eu comecei a rezar, pedindo um tempinho. E aí chegou uma técnica de enfermagem do meu lado. Eu lembro perfeitamente, eu estava deitada, o anestesista estava desse lado, ela chegou desse lado. Ela pegou na minha mão e fez: oi, Patrícia, eu me chamo Graça. Eu sou técnica de enfermagem e eu vou ficar aqui do seu lado até o final. Quando você acordar, eu vou estar aqui, tá certo? Qualquer coisa, me chame. Aí eu lembro perfeitamente, eu peguei na mão dela, eu disse, obrigada, Graça. Eu olhei pra ela, eu disse, obrigada, Graça. Aí ela, vai dar tudo certo. Podemos começar? Aí eu senti tipo, alguém fazendo isso na minha perna. Só que eu já tava deitada, né? Alguém alisando minha perna. Eu disse, vocês vão botar a sonda agora? Ela disse, não, só quando você dormir. Tava com medo de botar a sonda e se lidou, né? Aí eu, oxe, aí eu levantei assim a cabeça quando eu olhei o manto azul de novo na ponta da maca. Aí eu, na minha cabeça, assim, não é possível. Aí eu desci a cabeça, pode botar a máscara. E eu dormi. Quando a cirurgia acabou, a primeira coisa que eu fiz, eu lembro perfeitamente, eu lembro, eu juro por Deus que eu lembro. Quando a cirurgia acabou, que eu escutei aqui alguém batendo assim em mim, dizendo, Patrícia, Patrícia, acabou, acabamos, deu tudo certo. Eu lembro que eu abri os olhos, olhei pro lado de cá, eu vi o anestesista falando, deu tudo certo. Aí eu disse, eu quero vomitar. Aí ele fez, vira a cabeça pro lado de lá e pode vomitar. Aí eu virei, né, tal. E quando eu retornei, eu disse, cadê Graça? Graça, chame Graça, porque eu ia pedir pra ela limpar meu cabelo. Porque, né? Sim. Aí ele fez, que graça. Aí eu, Graça, Graça, a técnica de enfermagem, chame ela, chame Graça. Aí ele, Patrícia, não tem nenhuma graça na equipe. Tem alguma graça? É todo mundo capaz. Não, ela falou comigo aqui, chame ela, por favor, não sei o quê. Não tem nenhuma graça aqui, Patrícia. Você crê que nessa hora, então, Nossa Senhora, ela se fez carne para que você pudesse... E eu dormi de novo. Só lembro de eu passando, entrando no elevador para subir para a UTI, e ele de novo, Patrícia, olha pro lado, suas amigas estão aqui, não sei o que, olha para elas, elas estão chorando ali e tal. Eu olhei para elas assim, pisquei nos olhos e fui-me embora, né, para a UTI. Então, assim, foram duas vivências com Nossa Senhora, que tipo, eu gostaria que, sei lá, se 10% da população tivesse essa oportunidade de ter essa vivência, e aí tive meu pós-operatório na pandemia, é, um mês depois. Outra cipuada, porque eu peguei uma bactéria que se alimenta de carne e ela se alojou na minha cirurgia. Então, estava no boom da pandemia, os hospitais lotados. Eu não podia chegar perto de um Covid, porque senão, com certeza, eu A morreria. complicação seria... E aí, assim, eu formando bolhas e tudo, meu cirurgião estava só montando no Valfredo com os Covids, né? Então, eu tive que ir lá.
Ele teve que me atender do lado de fora do hospital, dentro de uma ambulância ali, do lado da ambulância, porque eu não podia sequer passar daquela porta, senão já era para mim. E dali, outra internação de mais 14 dias, porque os antibióticos não estavam fazendo efeito, eu tive que me internar, porque simplesmente a bactéria entrou e ela poderia me causar uma meningite. E eu fiquei internada junto com os Covids no São Lucas. Então, assim, a mesma equipe que cuidava deles, cuidava de mim. E da pessoa que estava dividindo o quarto comigo. Então, assim, foram 14 dias de muito desespero, porque era só eu, meu marido e minha cunhada. Eles dois revezando para ficar comigo. Minha mãe não podia ir, minha sogra não podia ir, era Covid, era todo mundo de grupo de risco. Então, assim, foi bem difícil. E aí, foram 14 dias de desespero, porque cada técnica, cada enfermeira que chegava e dizia, moça, você tem certeza que você não pegou lá embaixo? Não, a gente tá tendo todo cuidado, não sei o que, a gente sabe da sua situação, não sei o que, moça, pelo amor de Deus. Mas obrigada em todos os médicos que estão cuidando de Covid e cuidando de você. Eu acho que aí a sua fé já estava um pouquinho mais fortalecida também, porque você sabia que tinha um cuidado maior. Não, eu dizia, cuidado espiritual, né? Eu não vou nesse negócio, não. Se Nossa Senhora passa por você ser possível ajudar, vocês virar ali na internação. E quando eu ficava muito assim, quando a fé baixava de novo, porque minha fé ela faz isso aqui muito rápido. Aí Deus me mandava sinais, me mandava palavras através de alguém, me mandava passarinho na janela, porque eu ficava dizendo, meu Deus, eu não vejo a cara de ninguém aqui de dentro, que era lá em cima, só vejo os prédios. Aí eu sentava na poltrona, ficava na janela e começava a falar com Deus. Ele me mandava do nada um pombinho que ficava ali batendo na janela. Parecia coisa de filme, juro por Deus. E eu ficava, eu até tirava foto, fazia stories, dizia, ó, quem vai conversar comigo hoje? Porque nos mínimos detalhes, né? Às vezes a gente... acontece isso muito comigo hoje. Eu tenho muitas crises de ansiedade, acho que isso é um mal dessa sociedade atual, assim, né? A gente vai aprendendo métodos para driblar isso. Mas aí quando eu tenho uma crise de ansiedade, Deus cuida de mim assim. Às vezes eu saio de casa pensando, eu queria comer uma pipoca boss. Do nada alguém chega e pega uma pipoca. Então eu acho que esses mínimos detalhes que Deus vai cuidando da gente é justamente para isso. Porque Ele sabe que a nossa tela vai oscilar. A gente vive num mundo onde a batalha espiritual é invisível. A gente está aqui conversando, mas ao redor existem tantas coisas acontecendo que a gente não consegue enxergar, mas que são influenciáveis na nossa vida, principalmente na nossa fé. Né? Porque eu acho que o grande jogada é isso, é tentar tirar da fé para que, né, não concluamos os nossos propósitos, mas Deus ele vai cuidando nesses mínimos detalhes, né? E isso é surreal, pelo menos para mim é como se fosse um sopro de vida no coração. Nossa, para mim também. E poder fazer as pessoas ouvirem essas coisas, para mim é muito importante. Porque eu, particularmente, quando eu passava por esses problemas, às vezes eu assistia as coisas do YouTube, e eu procurava esse tipo de relato, de conteúdo, justamente para tentar me animar, né? Para tentar me levantar, para tentar me reaproximar de Deus. E para mim funcionava. Talvez não por um prazo não tão longo, mas funcionava naquele momento, entendeu? Imagina, você passar por tudo isso. E depois disso ainda vinha uma gestação no pós-operatório de uma cabeça, né? Então, assim, eu com 5 meses depois do pós-operatório engravidei. Eu não tinha chance nenhuma de engravidar, porque eu tinha tomado muita medicação, eu passei por tratamento, né? Meu marido também passa por um tratamento. São tratamentos que dificultam muito ter uma criança. E eu também não quis ser mãe. Eu casei falando pra ele que eu não queria ser mãe. Mas uma coisa comum. Eu dizia, não, sou capricorniana, eu não gosto de me apegar ali, eu gosto de ser livre e tal, já tô casando, mas filho não. E ele dizia, um dia a gente vai tudo, mas não. Então, assim, quando o meu médico liberou o playground, eu engravidei de primeira. Na primeira, eu engravidei. E a minha chance de engravidar era 0,10%. Então, assim, ele até falou, se você quiser engravidar, vai fazer um tratamento. Eu disse, não se preocupa não, porque esse dinheiro eu não gasto. Tá tudo certo. Engravidei. Minha gestação foi
muito difícil. Tudo que as pessoas dizem, romantizam e tudo mais, para mim, eu não vivi nada disso. Absolutamente nada. Até porque meu corpo estava muito debilitado. Então, foi uma gestação porreta, assim. Foi para fechar com chave de ouro tudo que eu já tinha passado. E mais uma vez a fé, água abaixo. E eu vivenciei outro momento que Deus sabe se eu não quero ser mãe, como assim? Vivenciei novamente ali a presença de Deus, porque a gente estava na pandemia. Sim. E aí os louvores, os momentos eram todos transmitidos pelo YouTube, na igreja fechada, só o padre e o Ministério de Música, né? E o meu padre, ele não sabia do que estava acontecendo na minha gestação, o padre da minha paróquia, mas eu pedi, implorei para que ele me deixasse assistir pessoalmente a adoração, porque eu me sinto eu sinto que eu estou em outro universo quando eu estou diante de Jesus. E na nossa casa a gente tem várias distrações também, né? E o nosso cérebro, ele trabalha assim com ambientes, ele trabalha com situações. Então acho que quando a gente já se arruma, o cérebro já vai processando ali. Não, eu vou para um local de adoração, eu vou para um local onde a presença de Deus eu me sinto assim, transformada. Eu chego de uma forma e saio de outra. É inevitável, assim. E as pessoas compreendem. É a coisa mais linda, assim, pra mim é renovação direta. Uma renovação direta ali. E aí, ele me deixou ir, ele não sabia o que estava acontecendo. Eu canto na igreja, mas eu tinha me afastado, né? Desde o meu tumor, lá, a história do tumor, eu tinha me afastado. E eu sou muito devota de Nossa Senhora Aparecida. E aí, na hora da adoração, o padre começou a falar. Ninguém sabia que eu estava lá, só quem estava ali na igreja, mas o pessoal que estava assistindo de casa não sabia que eu estava lá. E ele começou a falar como se eu estivesse assistindo de casa, né? Para as pessoas não perceberem o que a gente tinha feito ali. E aí, no momento da adoração, ele começou a falar: Patrícia, não sei porquê, não sei o que está acontecendo, mas Deus está mandando te dizer que vai dar tudo certo, que essa criança que está dentro de você vai nascer viva. Também vendo toda. Eu já estava em trabalho de parto por 21 semanas. Nossa. E eu sentia dores de parto. E a chance do meu filho nascer vivo era muito baixa. Eu tive várias complicações, várias, que eu estou tentando pular. Mas aí ele começou a falar: essa criança que está dentro de você vai nascer viva, vai dar tudo certo, não está sendo fácil e não vai ser fácil até ela nascer. Mas Nossa Senhora Aparecida está dizendo que pelas mãos dela, se você entregar agora, ela vai trazer o teu filho ao mundo vivo. Ela só quer alguma coisa de você, que é a sua voz de volta. Deus quer a tua voz de volta. E era eu e minha mãe. E eu e minha mãe, a gente chorava. Minha mãe, pelo amor de Deus, entregue, bota o joelho no chão. Eu não podia nem me ajoelhar. Eu me ajoelhei no chão e entreguei. Eu disse: senão a senhora é teu, meu filho é teu, faz o que a senhora quiser. Eu canto onde o senhor quiser, eu faço o que o senhor quiser. E, Paty, eu acho que o milagre já se opera ali também, né? Porque eu não queria ser mãe. Mas quando eu descobri que eu não podia ser mãe, pra mim foi um choque. Porque pra mim, uma coisa era eu escolher não ser mãe, outra coisa era eu não poder ser mãe, né? E aí, mas eu lembro que eu também não tinha esse amor pelo meu filho quando ele estava sendo gerado, mas no primeiro momento em que eu tive a primeira complicação, por causa de uma infecção urinária, que a médica disse assim: você está com um grande risco de perder essa criança. Eu já estava do nada, dá uma reviravolta. Cara, eu amei aquela criança de um jeito que eu fui pro banheiro do hospital, e nessa época o hospital mais próximo era o hospital público. Apesar de eu ter um plano de saúde, mas eu quis ir pro hospital mais próximo, porque eu estava tendo muita dor, estava tendo contração. E aí eu entrei naquele banheiro de hospital público, mas eu sentei ali naquele vaso, assim, sabe? E eu disse: Senhor, não é possível. Se o Senhor me deu, por que o Senhor vai me tomar agora? E aí, eu não permito que o Senhor tome. E foi assim, naquela hora, eu senti assim, eu disse: cara, eu quero muito essa criança. Mas a gente não sabia. A gente só não sabia. A gente já queria, mas a gente só não sabia. Mas aí no momento em que vem a dificuldade, a gente sabe, né, que não é sobre a gente. É porque é na dor que a gente se conhece, né? Eu costumo dizer muito isso. Nós somos bem forjados. A gente se conhece. Então, assim, foi isso. E o meu filho nasceu.
de 34 semanas, eu consegui segurar até 34, então ele ainda nasceu prematuro. Sim. No dia da minha cesárea de urgência, a sala era cheia, subiu o psicólogo, o psiquiatra, enquanto meu marido se preparava para o psiquiatra, e o psicólogo do meu lado dizia: mãe, olha, é o seguinte, você tem noção do que está acontecendo aqui? Assistente Seu social filho, é era todo todo mundo, né? porque elas tinham certeza que meu filho ia nascer morto. E aí já estava lá esperando o pessoal da UTI e tudo, mas você está entendendo a situação, a gravidade, então você nem veja seu filho, não sei o quê. E eu, pode começar. E eu firme. Eu lembro até hoje a psicóloga olhando para mim e dizia: mãe, você está bem? Você tem certeza que você está bem? Aí eu olhei para ela e disse: eu estou ótima, meu filho vai nascer vivo, pode começar. E quando ela puxou o Guigui já chorou, tá tudo bem, não sei o que. E assim, tivemos outras complicações, né? Porque ele nasceu prematuro, ele teve parada respiratória em casa. Quem salvou meu filho fui eu, que na verdade Deus me usou para salvar o meu filho naquele momento e eu salvei. E hoje meu filho vai fazer 3 anos, próximo mês, lindo, maravilhoso, e tá aí, assim, Nossa Senhora não prometeu? Ela cumpriu. Então, Se assim, ele deu só ele pode tomar. Exatamente. E assim, pra tudo dar um propósito, né, Cláudio? Eu hoje, com meu filho, eu uso uma frase que eu digo assim: a matéria do amor de Deus por mim. Porque depois que eu tive meu filho, a fé ainda oscila, mas quando a gente olha para aquele pedacinho de gente, né? Quando a gente lembra tudo que passou por eles, e eu particularmente assim, o meu filho ele nasceu super saudável, graças a Deus, eu fui muito feliz no parto, foi um parto natural, foi um parto tranquilo, nasceu no tempo, até passando do tempo, na verdade. Mas assim, na hora que colocaram meu filho em cima de mim, porque mesmo que passe todo o processo da gestação, chegue ao tempo, a gente como mãe tem aquele medo, né? E se der alguma complicação, né? Mas assim como você, eu também consagrei meu filho a Deus no ventre. Tentaram tomar meu filho através de trabalhos, né? E eu disse isso: meu filho é consagrado a Deus. Só ele pode, se ele me deu, só ele pode tomar. E aí eu digo muito que hoje, o que resume a minha vida é amando. Porque eu digo que a matéria do amor de Deus por mim. Eu não sabia que eu precisava daquilo. Até porque depois de Armando eu me aproximei muito de Deus. E eu acho assim, não sei, é isso realmente. É isso realmente. Seu filho se aproxima de Deus assim. Muito. Porque quando a gente tem fases da infância, né, que são muito difíceis. E eu, como nunca quis ser mãe, então assim, eu estou aprendendo a ser mãe, que eu digo que é uma construção. Todos os dias eu aprendo um pedacinho. Tem momentos que, tipo assim, vem um estresse, não tem como, é inevitável. Tem a fase da adolescência infantil dos 2 anos. Então, assim, é muito, Amiga, muito complicado. Eu conto a ela, não, na minha vez não me contaram, não. Mas não, é pior do que a do terrível. Pois é, entendeu? Então, assim, e aí é aquela coisa. É o que eu fico mentalizando, ali, meu Deus, vai passar. Orar e vigiar, vai passar. Vai passar. Em tudo dai graças. Sabedoria, porque se o Senhor me deu, se o Senhor mandou, diante de todos os homens que diziam que eu não ia gerar uma criança, diante de tudo, diante de o meu filho ter nascido com um diagnóstico de placenta infartada cronicamente, então ninguém sabe como é que ele estava sendo nutrido e recebendo oxigênio dentro da minha barriga, porque nos exames dava tudo normal. Deus, né? E na biópsia da minha placenta era uma placenta infartada cronicamente. Então, assim, diante de tudo que o Senhor me deu, não é possível que o Senhor também me dê paciência para criar e educar essa criança, não vai dar certo. Né? E aí, vamos pra frente, vamos embora. É isso, o Gui hoje está com 2 anos, né? Isso, vai fazer 3. Tem muita coisa ainda, amiga, mas acredito que, acima de tudo, de qualquer coisa, é Deus. É Deus. Porque às vezes a gente vai perder a paciência e tal, tudo, mas eu digo muito hoje, eu converso com as minhas amigas e eu digo assim: gente, se você não quer ser mãe, tudo bem, mas eu acho que toda mulher precisava passar por um processo de maternidade. Porque eu acho que cada mulher, nós somos mais sentimentais, então nós, querendo ou não, nós buscamos um amor puro, sincero, que muitas vezes não é dado pelos homens, pelos pais, pelas amizades, né? E aí a gente entende também como é que Deus cuida tanto da gente, porque que Deus não desiste da gente. Eu digo muito que o amor que mais se aproxima do amor de Deus por nós é o amor de mãe. Porque você tem que estar dando para desistir. Exato.
Mas é quando você olha aquela coisinha assim, mãe. Ai, meu Deus. O cozinho meu acabou de chegar. Em outro vídeo a gente pode apresentar as crianças, tá? Eu acho que a gente ainda tem muito o que compartilhar, né, Paty? Mas por hoje é isso, é um testemunho. Você vai ser sempre bem-vinda aqui no canal, certo? Obrigada. Você quiser compartilhar algo mais, como você disse, é uma coisa que eu passei que eu não quero levar para o caixão, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti, eu quero compartilhar, eu quero abençoar as pessoas com a minha vivência. Estamos abertos, tá? Assim, eu acho que a gente tem muito o que falar. Se a gente quiser fazer um papo sobre maternidade, né, Filmei? Que a Filmei tá aqui atrás das câmeras, balançando a cabeça, é isso aí. Eu acho que a gente tem muito conteúdo para isso, acho que a gente tem muita experiência para compartilhar com as pessoas, né? Mas diante assim, desse primeiro encontro, muito obrigada por ter aceitado, viu? Duas Patrícias no mesmo ambiente, gente! Isso é demais! Meu Deus! E aí, Paty, muito obrigada, certo? A gente geralmente finaliza esses quadros assim, com uma frase de efeito, como você é nossa convidada hoje. Eu gostaria que você deixasse para o público de casa, naquelas horas, naquela hora que a crise aperta, naquela hora que a fé não existe, uma frase, um avô, uma frase, ou até um lugar assim, uma imagem que você tenha, que traz à tona de novo, que faz o seu coração pulsar. Gostaria que você pudesse compartilhar com as pessoas isso, assim, que faz efeito. Assim, quando acontece de me perguntar, as minhas amigas, elas recorrem muito a mim, às vezes, quando estão em situações difíceis, e eu costumo dizer duas coisas, que para mim é muito importante. A primeira é, na dúvida, joelho no chão e oração. E a segunda é, eu sei que as pedras, elas podem parecer grandes, mas o nosso Deus é muito maior do que elas. Amém. E em tudo, absolutamente tudo, dá graça, porque independente do resultado, foi a vontade de Deus. É tudo sobre Ele, né? É tudo sobre Ele, nada sobre a gente. Então, pessoal, foi bem impactante aqui pra mim. Eu estou finalizando esse quadro emocionada. Assim, pode ter certeza, Paty, que foi importante para mim, me trouxe crescimento, sobretudo espiritual. Muito obrigada por compartilhar isso. Tá? Espero que vocês de casa também tenham gostado desse episódio, né? Que fortaleçam a fé de vocês, que na dúvida, joelho no chão e oração, pessoal. Então, muito obrigada por acompanhar mais uma vez. E não esqueça, juntos somos Kingson!